Beleza? Então eu vou abrindo mão da minha fala e estou propondo aqui que alguém venha logo pegar o microfone antes que levem ele. Venha, gata. Bom dia, boa tarde, minha gente. Olha, a gente entende que 10 perguntas seja a representatividade das pessoas que estão aqui. Entendeu? Então, assim, não uma imposição do sindicato. E sem sugestão, gata, sem sugestão. Cadê a menina que vinha lá de cima? Vem cá, meu amor. Eu agradeço a disponibilidade, tá? E por ela que Vamos lá, vamos obedecer o acordo que a gente eu trago fez. não só a minha ansiedade, eu trago a ansiedade das minhas colegas do CTG. Eu trago a ansiedade também, eu acredito, né, de outros companheiros aqui da universidade, tá? Eu gostaria de dizer ao excelente reitor que faço parte de um programa que também é seu, que o senhor é docente, né? Sou do programa de pós-graduação em Engenharia Civil desta universidade. Entrei aqui em 2008 e fui do Centro de Tecnologia, a DINE, que hoje se chama Positiva, e lá eu gozava do privilégio de ficar sem fazer nada. Aí, por questão ideológica, né, eu cumpri as minhas 8 horas, porque foi para isso que eu fiz o concurso, e foi com 8 horas que eu fui aprovada. E embora não tivesse uma demanda de serviço que me ocupasse as 8 horas, eu honradamente e dignamente, como papai e mamãe me ensinou, eu cumpri as minhas 8 horas. Porque foi isso que eu aprendi. E é isso, tá, que dignamente eu vejo aqui nesta universidade. Colegas e companheiros que vêm aqui e cumprem suas obrigações de forma ética, como muitas vezes não é cumprido em Brasília. E muitas vezes não é cumprido aqui por chefias também, tá? Pessoas que ganham FGs aí da vida e que não cumprem a carga horária de 20 horas que deveriam dar em sua chefia, tá certo? E isso aí é claro e objetivo e todo mundo sabe, eu não estou dizendo nada que ninguém não saiba. Outra coisa importante é a ansiedade das minhas colegas, é saber de vocês, quando as comissões de centro serão refeitas? Porque elas foram extintas. E quando extintas essas comissões, tá, não houve mais os diálogos com os colegas e companheiros que ainda não formularam os seus processos. Quando vocês irão fazer isso? Porque essa determinação, já conversava eu com um eleito da jornada de trabalho por telefone, Geraldo, né, depois de encontrá-lo, com muita dificuldade, descobri o centro dele, o telefone, tá? E aí a gente teve um bate-papo muito legal. E ele disse que já havia sido conversado na reunião da comissão, dessas comissões que foram... Ele foi eleita por nós, né? Essa comissão de jornada de trabalho que foi eleita por nós, já tinha discutido a questão de que os centros, os diretores de centro, deveriam montar as eleições, determinar né, quem seria os técnicos administrativos que iriam representar indicados, e este mesmo centro deveria determinar as datas da eleição, tá certo? E isso eu não vejo. O que eu vejo no zum, eu não sei se é o que vocês escutam, é que alguns centros estão dizendo que a eleição passou, para que a gente se preocupar com jornada de trabalho? Então, o senhor, né, como representante dessa instituição, e para mim, tá certo, o senhor deve ser respeitado pelos reis e rainhas que estão nas chefias por aí, porque é assim que eles se consideram. Eles devem aceitar as resoluções. Eles não são reis para descumprirem a lei, né? E isso a gente vê muito, tá? Eles se acham superiores à legislação. Então a reitoria deveria emitir uma portaria aos diretores de centro, tá? Eu aproveito para fazer essa proposição, tá? E determinar que eles devem dar um prazo para que eles digam quando serão as eleições para as comissões locais, tá certo? E também devem colocar no site da Progep, tá, o telefone e contato da comissão da jornada geral, que nós não temos isso, não temos como falar com esse pessoal, tá certo? E uma portaria
as chefias e dizer para eles que a jornada de trabalho flexível, se dentro da portaria, não é uma escolha dele. Não é porque ele quer ou não quer. É uma determinação da administração e que deve ser cumprida. Porque não é isso que nós estamos vendo no nosso setor de trabalho. Nós estamos sendo taxados como vadios e preguiçosos. Outra pergunta que eu queria saber. Durante o processo de seleção do nosso PPGEC, e o nosso reitor sabe porque é de lá, nossas secretárias têm que trabalhar 10 horas. Vocês vão pagar hora extra? Ó, pessoal, para agilizar a coisa, a gente está determinando o tempo de 3 minutos para cada fala, tá? Para não se alongar demais, já são 12h30, então a gente pede para o pessoal tenha o tempo. Pessoal, eu quero tecer alguns comentários e fazer a pergunta, rapidinho. É que ontem, na reitoria, paralela à Assembleia, houve uma reunião convocada pela gestão para tratar sobre o ponto eletrônico e sobre a jornada de flexibilização. Foi concomitante à Assembleia e, a meu ver, funcionou inclusive como uma prática que atrapalha o movimento, né? Uma prática antissindical. E eu acho isso muito sério. Outra coisa que eu percebi, ouvindo os áudios dessa reunião que ocorreu lá, é que houve uma fala do professor Anísio, em que ele comenta uma suposta situação futura de não devolução salarial e etc. E eu acho que, ou seja, ajustando essa questão da garantia plena salarial que a gente tem, a adequação às 40 horas. Né? Eu ouvi essa fala lá, eu ouvi, e eu acho isso preocupante, porque isso vai jogando, de certa forma, tanto a concomitância como esse tipo de fala tensiona, né? E não é salutar para esse debate que deve ser, né, aberto e democrático. Para mim está mais do que claro que essa questão ela é política e ela não é jurídico-administrativa, como o pessoal quer colocar, os órgãos de controle, os órgãos de controle, os órgãos de controle. Eu acho que esse mantra daí não se sustenta. E aí eu faço a pergunta, por que é possível às 30 horas, né, a jornada flexibilizada, sem ponto eletrônico em outras instituições federais de ensino, né, dentre elas, né, a própria UTFPR que foi citada aqui, a Federal Fluminense, temos agora, tanto é política que a gente tem agora na UFAL, eu tenho conhecimento da UFAL por colegas que trabalham lá, né, que a posição da atual reitora é justamente o contrário do que a gente está vendo aqui. Está sendo feito uma comissão, um estudo bem pautado de extensão das 30 horas, implantação das 30 horas para toda a UFAL. Então a gente vê claramente que é uma questão política, não é jurídico-administrativa. Então eu pergunto, como é que é possível outras instituições federais de ensino ser dessa forma e aqui não vai ser? Bom, minha gente, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria parabenizar os colegas, as colegas que estão aqui, lotando esse auditório, que é muito importante a presença para discutir assuntos tão relevantes. No entanto, quando os colegas colocaram aqui que foi feita uma assembleia, e da assembleia se tirou 10 pessoas para aqui fazer suas perguntas, é preciso que os companheiros e companheiras entendam que o nosso fórum de organização de debate não é este aqui. Aqui é uma audiência pública, é uma audiência com a gestão. É preciso que as companheiras e companheiros entendam que o nosso fórum são as assembleias do nosso sindicato. E é preciso que cada um aqui entenda que é preciso fortalecer esse nosso mecanismo de organização e de luta, senão chegaremos despreparados, chegaremos atomizados, chegaremos em disputa interna, quando na verdade a gente precisa estar unido, preparado e com um discurso que faça avançar as conquistas sociais, não apenas nossas, mas desse país. Porque é com esse país que a gente tem compromisso. É com os rumos da sociedade brasileira que a gente tem compromisso. E é por isso que o companheiro que me antecedeu colocou que a questão é política e é.
vários companheiros aqui colocaram. Porque a luta pela jornada de trabalho não é uma coisa de 2014, é do século XIX, quando os trabalhadores tinham 12 horas de jornada na lei e trabalhavam 19. E a lei teve que ser mudada. E a lei tem que ser mudada para acompanhar a consciência da humanidade, senão nós vamos voltar à brutalidade e à barbárie. E é isso que nós temos que ter coragem de colocar. A lei, a resolução, seja lá o que for, tem que ser mudada para acompanhar a consciência e a necessidade de vida da população. Não apenas nós, trabalhadores da universidade, mas da qualidade da nossa atuação e nosso compromisso social. Nosso compromisso. É claro que eu tenho que falar. É claro que eu tenho direito de falar. Porque eu não posso fazer uma pergunta seca sem colocar primeiro as premissas que me fazem fazer a minha pergunta. E é preciso que vocês entendam isso como colegas. Companheiros e companheiras, o reitor da Universidade Federal, em sua campanha, fez compromissos. E esses compromissos são políticos. E assim, dessa forma, penso que devemos resolver. A minha pergunta, professor Nísio, é se, ao término do seu mandato, o senhor vai querer ser lembrado como? Como o senhor vai ser querer lembrado? Como aquele que cumpriu aquilo que acertou com a comunidade, como aquele que foi corajoso e foi avançado socialmente para acompanhar as outras gestões públicas das universidades desse país, ou vai querer ser lembrado de uma forma que recue diante de um golpe ao qual nós estamos sendo submetidos em nível nacional? Certamente essas pressões acontecem num contexto de golpe, num contexto de criminalização dos movimentos sociais e de combate ferrenho à desmoralização dos movimentos dos trabalhadores. E nós não podemos recuar diante disso. A minha pergunta é essa: quando o senhor vai querer ser lembrado diante dessa situação? Bom dia a todas e todos, meu nome é Leandro, estou aqui desde 2010 e milito junto a companheiros e companheiros sindicalmente desde 2012. Na minha primeira greve, a minha chefia, sem ponto eletrônico, reteve minha folha de frequência. Mas eu fui lá junto com pessoas do movimento e ela conseguiu, né, devolver a minha folha de frequência. Isso com folha de frequência. Eu queria bater aqui no discurso que a gente acabou pautando muita coisa, mas por conta do tempo e de ter priorizado outras coisas, a gente não conseguiu colocar, que foi justamente estar ligado à fala da nossa colega técnica administrativa Lenita e da primeira colega que falou aqui antes, que é pegar uma minoria de pessoas que não tem muito compromisso, junto às quais a gente tem que sim, eu vou fazer a pergunta ao final, né, sobre isso, tem que sim dialogar nos nossos setores de trabalho, com nossos colegas, com as chefias, com professores, com todo mundo e com o estudante, sobre seu efetivo trabalho, seu efetivo compromisso com a universidade, com a comunidade em geral, não só acadêmica. É nesse sentido que eu quero colocar aqui a minha pergunta, porque dizem que parece que o ponto eletrônico vai fazer essas pessoas ficarem presas nos setores. Vai fazer a pessoa... Quantos casos a gente vê na televisão, gente, de gente que aperta um ponto e se não tem o controle social efetivo dos colegas, da gestão, ela vai embora para casa. Como é que é isso? Então, o chefe assediador que persegue um porque está em Brasília, no sindicato, é aquele mesmo chefe que o amigo da gestão faz vista grossa e a mão na falta, vai continuar do mesmo jeito. Temos casos de companheiros no UFRN que estão sendo perseguidos pelo ponto. Muitas vezes, como eu coloquei no texto inicial, esse foi aprovado, mas tinha outros elementos. Às vezes o chefe local, ele é flexível, ele é democrático, ele tem uma relação e sabe das necessidades do setor. Essa chefia que me assediou, na época, ela não pisava no meu setor. E era chefe de um departamento e quis, porque eu estava fazendo greve, já a minha chefe imediata não tinha uma relação tranquila comigo. Fosse o ponto eletrônico, ele ia pegar e judicializar isso. Minha relação com a chefia era flexível. Tinha problema, tinha uma filha pequena hoje, um pai doente. Às vezes eu preciso, dialogo com a chefia. Há reuniões constantes, é isso que faz a qualidade do nosso trabalho. E é isso que faz as universidades públicas hoje, sem controle de frequência produtivista da iniciativa privada, serem as melhores universidades do país. É isso.
E a iniciativa privada não está como nós. E por que é esse discurso que pega uma minoria que deve sim ser debatido entre nós? Para concluir, o ponto eletrônico vai prender as pessoas nos setores, vai fazer as pessoas que são inascidas, que precisam ter esse debate conosco, trabalhar efetivamente, ou vai permitir com que essas mesmas pessoas possam apertar o dedo, ir para o shopping, passear, fazer qualquer outra coisa que não seja estar no ambiente de trabalho. Aperta o dedo no hall e vai embora. Então, o debate é controle efetivo de frequência, assiduidade e qualidade no trabalho. A pergunta é essa: vai fazer prender as pessoas nos setores? Então, gente, como eu realmente acho que essa audiência deveria funcionar, na verdade, como uma assembleia. A gente não deveria ter essa limitação de 10 falas. Devia ter fala para todo mundo que quisesse falar, nem que a gente saísse daqui de 6 horas da noite, todo mundo liberado, era isso que devia acontecer. Então, vou falar, vou abrir mão da fala aqui para o companheiro que se dispôs a falar. E é isso. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Marco Aurélio Caju, Grupo Social. Trabalho aqui faz 3 anos. E é sobre as 30 horas, na verdade, eu vou iniciar a pergunta perguntando se o senhor concorda, porque aí qualquer coisa que eu fale vira pergunta. E o senhor concorda que as 30 horas elas impulsionam a economia. Então, quando a gente dedica essa intenção para todos assim, do país, não só para nós, servidores públicos, mas os terceirizados, os CLTistas e tal. E como essa é uma instituição que preza pelo ensino, né? A intuição dela é a educação, a intuição dela é criar para colocar para fora, né? Para pôr para o que é exterior. Por isso as extensões, por isso todo esse processo.